Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da caixa de Pandora da Janja, hein? Aquele negócio do filho do Lula, né, que fez um comentário maldoso, perguntando se a P vai estar junto, não sei o que lá, né? Eu já falei, acho absurdo, um desrespeito com ela e coisa e tal, não tem nada a ver, mas parece que o pessoal começou a investigar por que o filho do Lula não gosta da Janja, né? E parece que a descoberta é que porque o relacionamento dela com o Lula teria vindo de antes da morte da Marisa Letícia, né, que era a mulher do Lula, né, que faleceu em 2017. Ou seja, ela de fato, e mais do que isso, se você investigar a linha do tempo completa, parece que ela também traiu o ex-marido dela. A Janja já foi casada com um professor lá do Paraná, e ela teria começado a trair o marido dela com o Lula em 96. Esse tempo todo ela seria uma amante do Lula meio... Sabe aquele negócio ali, namorada de consolação, né? Se o Lula não achasse nada melhor, pegava ela e coisa e tal. Até que na cadeia não tinha nada melhor, só tinha ela mesmo, né? Foi o que acabou juntando os dois aqui. Vamos entender esse caso aqui. Tem um amigo também, que é muito amigo, que ela falou que ama ele, não sei o que lá, mas isso aí pode ser amizade mesmo, né? Tem mulher, é aquele negócio. Sabe como é que é a amizade de homem e mulher, né? O homem queria comer ela, lógico, né? Mas ela não necessariamente dava pro cara, né? Então, vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por manjador oficioso da sunguinha do Peter, lobista do povo no Congresso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso do filho do Lula, né, que foram reveladas as conversas dele com a ex-esposa, que ele agrediu, você lembra, né, dentro do processo ali, e o pessoal puxou esse print aqui, que é verdadeiro, está confirmado, é verdadeiro esse print aqui, em que em determinado momento o Luiz Cláudio, né, que é o Luleco, né, o filho do Lula, não é o Lulinha não, tá? O Lulinha é outro, esse aqui é o Luleco, é outro. Ele diz aqui, conversando com essa ex-esposa dele, que ele teria dado uma cotovelada na barriga dela, teria ofendido ela. Sim, o que vai fazer hoje? Estou indo tomar café. Mais tarde assino um termo de compromisso com aquela empresa que te mostrei. Final da tarde vou ver meu pai. E isso aqui é aquela outra coisa que todo mundo está se perguntando. Que empresa é essa que ele assinou o termo de compromisso, não sei o que lá, né? Aí, que chique, queria um café preto. Aí ele fala aqui, né, a P vai estar junto, né, um palavrão aqui, né, o palavrão P-U-T-A, né, vai estar junto, e é aquele negócio, né. Enfim, esse foi o caso. Aí muita gente começou a se perguntar, né, ok, o cara foi desrespeitoso, ele foi desrespeitoso com a mulher, por que ele não seria desrespeitoso com a madrasta também, né? Mas parece que tem mais coisa com isso, né, porque o pessoal relembrou essa matéria que saiu há um tempo atrás, isso daqui já é antigo, tá? Foi republicado agora em 15/7/2024, com essa questão toda, mas parece que o caso da Janja com o Lula começou quando a Marisa era viva ainda, segundo diz o Walter Sâmara, que é um fazendeiro muito amigo do Lula, né? Segundo ele diz, o caso da Janja com o Lula vem desde o primeiro mandato do Lula, pelo menos, né? Porque o Lula colocou a Janja numa posição muito poderosa em Itaipu, tá? A Janja é do Paraná e o Lula teria colocado ela num cargo, lá não sei se cargo de diretoria, um cargo importante lá na Itaipu Nacional, ganhava 17 mil reais por mês, um bom salário para Janja, né? E o fazendeiro, inclusive, estava puto com ela, porque olha só, o Lula tinha um caso com ela. Quando a gente viaja para diversos lugares, ela sempre ficava com o Lula. Olha só. Ainda de acordo com o fazendeiro, no final do governo Lula, um ex-assessor pessoal do presidente pediu que ele fosse fiador da Janja em um apartamento que ela alugava em Curitiba. Aceitei porque o Lula pediu, mas não imaginava que ela não ia entregar a chave, que ia esculhambar o apartamento e deixar todos os compromissos para eu ir lá acertar, né? Ou seja, como sempre, fiador se ferra, né? Esse negócio realmente ser fiador... Enfim, tá o caso aqui do cara que dizia que ela era namorada do Lula há mais tempo, né? Mas a história toda é mais complicada ainda aqui, ó. O namorado do Lula, essa matéria aqui é uma matéria de 2019, lá da Veja, né? Então 2019, lembra, né? Foi depois da eleição do Bolsonaro, o Lula ainda estava preso, não se sabia que ele voltaria a ser candidato a presidente, coisa e tal, mas ele já tinha namorada, a Janja já era namorada oficial dele, ia lá na cadeia em Curitiba em 2019, né? E daí o pessoal da Veja fala aqui, ó, que a socióloga Janja, né, não sei o que lá, ela tem 52 anos, mora em Curitiba, é filiada ao PT, tal e tal, e ela diz que a Janja foi contratada sem processo seletivo, sem
concurso público para trabalhar no escritório da Itaipu Binacional em Curitiba, depois da eleição do petista. Ou seja, na primeira eleição do Lula, em 2003, ela já estava com o Lula. O Lula botou ela lá na Itaipu Binacional. Justamente na época a estatal tinha como diretora financeira Gleisi Hoffmann. Para quem lembra, o Lula tinha uma outra amante que ficava em São Paulo, que também era empregada de estatal, era do escritório do gabinete da presidência da República em São Paulo. Ou seja, você já sabe como é que o Lula fazia para manter as amantes dele, né? Ele dava emprego nesses escritórios fora da sede, para não ter muito assédio, né? Ele arrumava cargo para essas amantes dele, a Rose. Vocês lembram da Rose, que também era amante do Lula? Pois é. Então a Janja era do escritório da Itaipu Binacional lá em Curitiba, né? E ele diz aqui, ó, que a relação dos dois sempre foi muito discreta, poucas vezes foram vistos juntos. Um dos raros registros aconteceu em novembro de 2009, Lula estava em seu segundo mandato e Janja foi a Brasília oficialmente para participar de um seminário sobre questões de gênero. Chegando lá, ela disse que deu um presente para o Lula e o Lula gostou muito do presente que ela deu para ele, né? Pois é. E aí, o que aconteceu? Em 2011, quando o Lula saiu da presidência da República, a Janja também mudou de emprego. Não era mais o Lula controlando a Itaipu Binacional, né? Aí ela foi cedida à Eletrobras. Aqui, ó, por que o Lula quer estatal? Por que o Lula gosta de estatizar as coisas? Eu falo para vocês, é porque aí ele tem o cabide de emprego, ele bota os amiguinhos dele no lugar lá. Aqui, ó. Ela foi cedida à Eletrobras, ou seja, o Lula, antes de sair, deu um jeito de passar lá para a Eletrobras, onde ela ficaria mais quieta ali, né, não teria chance de ser substituída, e aí ela trabalhou como assessora de comunicação e relações institucionais. Voltou para Itaipu, em Curitiba, em fevereiro de 2017, ou seja, o Lula deu um jeito de botá-la de volta em Curitiba em fevereiro de 2017, 1 ano e 2 meses antes de Lula ser preso. Ou seja, né, o Lula, na época, lembra, já era o Temer, tá? 2017 já era o Temer, a Dilma saiu em 2016. Mas naquela confusão toda, lembra que o governo Dilma era governo Dilma e Temer, então tinha um monte de gente do PT dentro da estrutura do governo. O Lula pediu algum favor ali, o pessoal voltou com ela para a Itaipu Binacional em fevereiro de 2017. Isso tudo antes da mulher do Lula morrer, antes da Marisa Letícia morrer, né? E ela continua na empresa até hoje, né? Ou seja, essa matéria aqui é de 2019, é lógico, agora ela não está mais na Itaipu Binacional. O Lula ficou viúvo em fevereiro de 2017, quando a Marisa Letícia morreu aos 66 anos. E logo em seguida, a socióloga visitou Lula na cadeia pela primeira vez em junho de 2018. Visitou ele pela primeira vez de forma oficial, já como namorada, no Dia dos Namorados. Olha que coisa! Ou seja, tudo leva a crer que ela já visitava o Lula na cadeia antes disso, já visitava o Lula, já tinha caso com o Lula há muito tempo, mas aí em 2018, como a Marisa Letícia morreu, agora o caminho estava livre, aí eles assumiram o relacionamento, né? Desde então, a Janja já esteve na Polícia Federal outras 6 vezes, né? Aí ficou mais comum a coisa depois que a Marisa Letícia morreu, né? Mas, ou seja, tudo indica que ela já era amante do Lula muito antes da morte da Marisa Letícia. Por isso, o filho do Lula chama ela de IP, né? Agora, na verdade, tem mais do que isso, tá? Se você olhar aqui a história da Marisa Letícia, fala aqui, ó, aqui ela tá, a Wikipédia dela, ela já foi casada, tá? Ela foi casada em 95 e divorciou em 96. E aí que coisa curiosa, né? Ficou 1 ano casada só, ela com o Marco Aurélio Monteiro Pereira. É um professor, ele é vivo ainda, leciona em alguma universidade lá no Paraná, mas totalmente fora das redes sociais. Ninguém sabe, ninguém tem foto do cara, ninguém vê o cara. Esse cara é o ex-marido da Janja, né? E aí você tem essa outra história aqui, ó, falando sobre como começou a história da Janja e do Lula. E aqui, ó, em determinado trecho do livro, tem um livro, né, que foi escrito justamente quem é a Janja por trás da imagem que o PT criou, né? E o Lula e a Janja se conheceram em fevereiro de 1994, numa edição da Caravana da Cidadania no sul do Brasil. Na ocasião, Janja era ligado ao diretório do PT de Ponta Grossa, no Paraná, onde morava com o historiador Marco Aurélio Monteiro. Então ela casou com o cara, mas ela já morava antes. Então ela era casada com esse cara, né? Casou oficialmente em 95, mas em 94 ela já morava com o cara e com quem se relacionou sem casar formalmente por mais de uma década. Bom,
ou seja, ela já era casada há 10 anos com o cara. Aí depois desse encontro com o Lula, ela casou oficialmente com o cara, divorciou dele logo no ano seguinte. E justamente em 94, quando ela conheceu o Lula. Ou seja, tem gente dizendo aqui, inferindo, que nisso daí ela já começou a dar em cima do Lula, já começou a ter caso com o Lula desde 94. E quando o Lula assumiu a presidência da República, em 2003, ela ganhou o cargo em Furnas, né? Ou seja, a história dela é estranha, realmente. Tem motivos para o filho não gostar dela, para o filho do Lula não gostar dela, achar que ela teve, né, que ela teria sido uma P, né, segundo diz o Luleco, né? Tem uma outra história também do Moacir Bertoluso, que parece que é um amigo da Janja, que tem várias fotos dele com ela, assim, em situações descontraídas, intimidade, coisa e tal, e bebendo. E ela manda um recado para ele muito tocante, dizendo meu amigo, que não sei o que é lá, e coisa e tal. E ele responde também, minha amiga do coração, beijos, eu te amo, e coisa e tal. Assim, o pessoal está dizendo que também ela traiu o Lula com esse cara. Pode ser, não sei, né? Mas o fato é que também existe muita mulher que trata amigo com eu te amo e coisa e tal, então pode ser só amizade mesmo, pode ser só uma amizade dela, não tem nada demais isso daqui, né? Você sabe como é que é a amizade de homem com mulher, né? O homem quer comer, né? Mas a mulher não necessariamente, então não quer dizer nada, né? Essa é a história aqui, e inclusive aqui tem algumas imagens, né? Inclusive tem algumas imagens em que o Moacir aparece do lado da Janja, aqui antes da época do Lula, né? Então tá aqui o Moacir com a Janja, com o Cristiano Zanin e a esposa dele, né? Agora é o Lula com a Janja, com o Cristiano Zanin e a esposa dele, né? Mas é aquele negócio, o cara pode ser realmente amigo, né? Alguém que a Janja mantinha por perto para dar uma aparência de legalidade, enquanto na verdade ela era amante do Lula, né? Não dá para saber isso daqui. Eu não acho que esse caso aqui seja um caso significativo. O ponto central é que parece que realmente, né? A caixa de Pandora que o pessoal tirou é que realmente o Lula e a Janja já tinham um caso muito antes da Marisa Letícia falecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.